Olá, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa fazer guarida no seu coração de uma maneira poderosa e maravilhosa. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom que você está nos escutar. Eu gostaria de te pedir que você também estivesse curtindo e compartilhando nossos vídeos para outras pessoas, para que outras vidas também possam ser abençoadas. Estaremos dando continuidade ao devocional em forma de estudo e sobre as obras da carne. E hoje estaremos falando sobre dissensões, a obra da carne que divide o corpo. Nós sabemos que o texto base está em Gálatas, capítulo de número 5, do verso 19 ao 20. Queridos, a palavra dissensões, que do grego vem de costásia, significa literalmente estar em pé separadamente. Ela descreve mais do que um desentendimento momentâneo. Refere-se a um estado de divisão estabelecido, a um espírito de facção e separatismo que rompe a unidade e cria partidos dentro do corpo. É o ato de erguer muros onde Cristo derrubou. Então, este devocional busca expor a gravidade desse pecado e nos guiar de volta ao chamado supremo da unidade no Espírito. Amém? Estaremos verificando os 10 pontos desse estudo para que nós possamos ser abençoados. Primeiro ponto, a dissensão é a materialização da inimizade e da discórdia. A dissensão não é um mero sentimento, é a concretização de um coração dividido. Ela é o fruto maduro de obras da carne, como inimizade, também discórdias, que evoluem de um conflito interno para uma separação externa e organizada. É o estágio final, onde a unidade é rompida e os lados são formalmente definidos, criando um cisma visível no corpo de Cristo. O segundo ponto, ela é uma rebelião direta contra a oração sacerdotal de Jesus. A última, queridos, e mais solene oração de Jesus antes da cruz foi pela unidade de sua igreja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, do versículo 21. Então, promover dissensões é levantar-se em oposição direta ao desejo mais profundo de Cristo para o seu povo, e também obstruir a credibilidade do Evangelho perante o mundo. Então, isso é sério. Terceiro ponto, a dissensão é um sintoma de orgulho espiritual e a autojustiça. Então, a mentalidade que leva à dissensão frequentemente se alimenta de um orgulho disfarçado de discernimento superior ou pureza doutrinária. Então, a pessoa ou facção acredita estar mais certa ou mais santo que os outros, justificando assim a separação. Este é o mesmo orgulho farisaico que levou à rejeição de Cristo, pois eles confiavam em si mesmos como justos e desprezavam os outros. Você pode ler em Lucas, capítulo 18, no verso 9. Quarto
ponto, ela destrói a comunhão e a funcionalidade do corpo de Cristo. Queridos, a igreja é designada para funcionar como um corpo unificado, e a dissensão é como um corpo que sofre autoamputação. Um membro se separa dos outros, causando dor, perda da função e também de deformidade. Então, a capacidade de amar, servir e testemunhar é severamente prejudicada quando a energia é desviada para manter divisões e hostilidades. Quinto ponto, a dissensão é condenada como um pecado grave da velha natureza. Paulo lista dissensões entre os pecados que impedem a herança no reino de Deus. Em Romanos 16, verso 17, ele dá uma ordem direta: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então a Bíblia não trata a promoção de divisões como uma diferença de opinião trivial, mas como uma obra grave da carne que, em todos os sentidos, devem ser rejeitadas. Sexto ponto, ela ofende o Espírito Santo, que é o agente da unidade. Então, Efésios capítulo 4, verso 3, exorta os crentes a se esforçarem para perseverar e preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade não é algo que criamos, mas algo que o Espírito já estabeleceu. E a dissensão é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque rasga o véu da unidade que ele mesmo teceu, entristecendo e, quem sabe, extinguindo sua obra harmoniosa no corpo. Sétimo ponto, o antídoto é a mente de Cristo, humildade e consideração. Queridos, a cura para o espírito de dissensão é a mesma cura para toda a obra da carne. Revestir-se de quê? De Cristo. Filipenses 2, do verso 2 ao 5, ordena: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oitavo ponto. A dissensão muitas das vezes se disfarça de zelo pela verdade. Um dos enganos mais perigosos é usar a defesa da verdade como desculpa para semear divisão. Há uma diferença colossal entre contender fielmente pela fé e também promover dissensões por questões secundárias, opiniões pessoais ou preferências. A verdade bíblica, quando aplicada corretamente, promove amor, promove unidade e não divisão amarga. Você pode ler em Efésios capítulo 4, verso 15. Nono ponto, a busca pela reconciliação é um dever cristão não negociável. Jesus declarou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, um pacificador não é um mero evitador de conflitos. É alguém que se empenha ativamente
em reconciliar o que está dividido. Permitir que dissensões persistam sem buscar a reconciliação é falhar em um dos papéis fundamentais do discipulado. E o 10º ponto, a unidade na diversidade é a marca de uma maturidade guiada pelo Espírito. Unidade não significa uniformidade. O corpo de Cristo tem diversas partes de diversidade de dons, personalidades e também funções. Então, a maturidade espiritual é vista na capacidade de manter a unidade do Espírito, apesar das diferenças secundárias, focando no essencial, Cristo crucificado e a fé comum que nos une. E a dissensão é a imaturidade de quem não consegue lidar com essa diversidade. Então, para concluir nossa reflexão, as dissensões, elas são um triste monumento ao poder persistente da carne dentro da comunidade da fé. Elas representam uma derrota para a igreja, uma tragédia para o testemunho de Cristo. No entanto, o Evangelho é a notícia da reconciliação, primeiro com Deus, depois uns com os outros. E em Cristo temos tanto o poder para derrubar os muros que erguemos, quanto o mandamento para nunca mais construí-los. Agora deixo para nós uma reflexão pessoal. Será que existe algum relacionamento em minha vida ou na igreja onde eu tenho aceitado ou promovido um estado de dissensão? Será que as nossas opiniões e convicções promovem a unidade no espírito ou criam divisões necessárias? Será que estamos dispostos a ser um pacificador, dando o primeiro passo em direção à reconciliação, mesmo que não seja o culpado? Pois é, vamos agora orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai Celestial, confessamos o pecado de ter permitido que dissensões e divisões encontrassem lugar em nosso coração. Pai, perdoa-nos por ter valorizado nossas opiniões, valorizado nosso orgulho ou até mesmo nosso partido acima da unidade do teu corpo. Espírito Santo, cura-nos, ajuda-nos a ter a mente de Cristo, humilde, servil e considerando os outros superiores a nós mesmos. Concede-nos, Pai, a coragem de ser um pacificador, buscando ativamente restaurar a comunhão quebrada e preservar o vínculo da paz. Que a nossa unidade testemunhe, Jesus, ao mundo o teu amor reconciliador. Nós oramos e assim acreditamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe todas as nossas vidas.